O São Paulo foi amassado pelo Internacional aqui no Morumbi. É assim que eu começo a minha análise rápida. Um amasso. São Paulo 1, Inter 3. E bora falar um pouquinho sobre esse jogo. Eu vou começar falando sobre um ponto que eu tô vendo muito torcedor falando. E o torcedor tá na razão de estar incomodado, de estar bravo. Vou até sentar aqui pra falar. Que é o seguinte. Putz, cara, mas com essa bolinha no quarta-feira já era pro São Paulo. Não, aí eu discordo. Porque quarta-feira é um jogo totalmente diferente de um jogo de brasileiro. Claro que a gente vai... Não fala que eu tô passando pano, porque esse vídeo aqui vai ter bastante crítica ao time, ao desempenho. Mas quarta-feira, cara, com 60 e poucas mil vozes aqui no estádio, aquela recepção lá fora com mais 50 mil pessoas, tá louco, cara. É um jogo que a atmosfera entra em campo e o São Paulo sabe jogar uma noite de Libertadores. Então, pra mim, não tem muito como usar parâmetro futebol hoje. Já era quarta-feira, estamos eliminados. Não. Eu acho que o Botafogo é um time que joga muita bola hoje no Brasil. Pra mim, o melhor futebol do Brasil é do Botafogo e o Internacional também tá bem, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas enfim, quarta-feira é outro jogo, cara. Quarta-feira é um jogo que é loucura, loucura. Noite de Libertadores no Morumbi e o São Paulo sabe fazer. Então é nisso que eu me apego pra acreditar em quarta-feira, mas bora falar sobre o jogo hoje. Seguinte, o São Paulo começou muito bem a partida, me surpreendeu até. Foram 20 minutos, 15 minutos de intensidade total de São Paulo. Não à toa, teve uma chance com 30 segundos com o Lucas de cabeça e depois o Luciano fez o gol na área, que é o lugar onde ele joga bem, tá? Onde o Luciano tem que estar, não de meio campista, que aí incomoda todo mundo, enfim... que fez um bonito gol, aliás, do Luciano ali. É um baita atacante, Luciano, cara. Jogando como atacante é um baita jogador. Mas enfim, depois disso, cara, o jogo foi do Inter. O primeiro tempo ainda o Inter demorou pra entrar em campo, enfim. Mas depois que fez o gol, que os jogadores bons do Inter começaram a aparecer de forma individual, o São Paulo sofreu muito, cara. Fez o gol com o Bruno Gomes, golaço, aliás, né? Uma jogada linda do Thiago Maia, também do Alan Patrick, que foi o cara do jogo, na minha opinião. Mas depois que esses jogadores entraram em campo, de vez, que foi no segundo tempo, esquece, cara, o São Paulo tomou um baile. E algumas decisões do Zubeldia incomodam um pouco o torcedor nessa partida. A primeira, pra mim, o Michel Araújo. O Michel Araújo é um bom ala. De lateral, tendo que marcar o Wesley. Aliás, foi uma jogada de gênio do Roger Machado, mas meio óbvia até. Ele viu que o Michel Araújo na marcação tava perdidinho, no ataque ia bem, mas na marcação perdidinho. Pô, colocou o Wesley pra driblar ele, pra entortar o Michel Araújo. Foi o que aconteceu durante o jogo. O Wesley veio aqui pra ponta direita, o Michel Araújo jogando de lateral esquerdo, tinha que marcar ele. Tomou um amasso, tomou um baile. Pra mim, alguns jogadores também que eu tava esperando ver como iam se comportar hoje para ganhar a vaga de titular contra o Botafogo não renderam bem. Marcos Antônio, que pra mim, eu falei aqui já que tinha que ser titular contra o Botafogo, porque é um jogador que me agradou no que eu vi na partida contra o Cruzeiro, por exemplo, jogou muita bola. Hoje foi muito mal. Muito abaixo a partida do Marcos Antônio, um dos piores em campo pelo lado de São Paulo. Ele, o próprio Igor Vinícius, que é um jogador que pra mim, quando o São Paulo joga com 3 zagueiros, tem que ser o lateral direito, o ala direito. Tem que ser, porque senão o São Paulo fica com uma linha de 5. O Rafinha é um jogador que é muito importante pro tricolor, líder, experiência, mas, pô, é bom jogando de lateral defensivo. Quando precisa atacar com o Rafinha, ele tem que virar um ponta, um ala. Eu não gosto. O Rafinha tem que ser mais defensivo. Então, nesse esquema com 3 zagueiros, 2 alas, pra mim tem que ser o Igor Vinícius. Mas hoje também não fez um jogo legal. Mas, enfim, do Inter, cara, o Internacional hoje, pra mim, joga um dos melhores times do Brasil em relação ao futebol jogado. E tá jogando muita bola. O Roger Machado deu um jeito nesse time impressionante, cara, impressionante. É um time que tava perdidinho também na temporada com o Kudê. Depois que chega o Roger, ainda passa por um momento extremamente turbulento e do nada cresce totalmente no jogo. É o trabalho do Roger. No jogo não, no campeonato. O Inter tá no G4 quase, pô, com 2 jogos a menos. Então é um time que pra mim vai dar muito trabalho na temporada, mas não dá pra normalizar o São Paulo jogar tão mal e perder pro 3-1 em pleno Morumbi. O que incomodou o torcedor foi o desempenho e a queda de rendimento. O São Paulo que começa o jogo tão bem e depois começa a jogar tão mal, é preocupante. E o desempenho de São Paulo há um tempinho não vem agradando, O único jogo bom de São Paulo nesses últimos tempos assim foi contra o Cruzeiro, pô. Aquele 1-0 lá com o time reserva. Contra o Galo jogou muito mal em casa, jogou muito mal fora. Contra o Botafogo foi amassado, trouxe um 0-0, ufa, graças a Deus, importante, mas foi amassado no jogo. E hoje contra o Inter jogou nada. Então o desempenho do São Paulo é bem preocupante. Lógico, se ganhar a Libertadores ninguém vai lembrar de desempenho, claro. Mas para ganhar a Libertadores tem que jogar um pouquinho mais. Na minha opinião tem que jogar um pouquinho mais. Como eu falei, a atmosfera entra em campo, tudo entra em campo. Mas é um perigo você pegar o Botafogo, que é o melhor time do Brasil, jogando um futebol fraco como o São Paulo vem jogando. Não dá para ter uma queda de rendimento bizarra como essa com 20 minutinhos de jogo, pô. Tem que seguir, tem que manter, pô, tá jogando em casa, faz 2, faz 3 no Inter, cara. Tinha chance no primeiro tempo. O bom time do Inter tava perdido no primeiro tempo. Então, pra mim, é aí que tá um erro gigantesco. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento KTO. Eu apostei na vitória de São Paulo na KTO. Mas minhas dicas estão dando certo. Na do Botafogo, eu apostei São Paulo ou Botafogo, tava pagando super bem, deu certo. Nesse eu perdi, apostei vitória de São Paulo, que eu tava confiante, pagando 3, pô, vitória de São Paulo aqui em casa.
Mas moiô, perdi. E usando o cupom SGAR você garante 20% de bônus na KTO, que é o melhor site que tem para você fazer suas apostas esportivas, que tem lógica, tá? Aposta esportiva, você pode achar que São Paulo vai ganhar, vai perder. E é isso, fechou? Finalizando aqui o meu vídeo, tentando falar um ponto positivo e um ponto negativo da partida. Ponto positivo, na minha opinião, o Lucas é um cara que começou muito bem o jogo, gostei, porque tá difícil, cara. O time jogou muito mal. Igor Vinícius começou bem o jogo, mas depois foi mal. Ponto negativo para mim foi a queda de intensidade, como eu falei, de rendimento de São Paulo, que não pode acontecer da forma que foi. Foi uma queda de rendimento assim que dava aflição no torcedor. Foi um baile, cara. O meio campo do Internacional doutrinou o São Paulo, dominou o São Paulo. Isso não pode acontecer, fechou? Bom, vou embora que amanhã eu tenho que aguentar a Renata falando no jogo aberto. Difícil. Valeu, galera. Tamo junto, abração. Se inscreve no canal, deixa o like e é quarta-feira. É nóis!